Revolução Mexicana. Bom, qual que é o contexto dessa Revolução Mexicana? O México, lá em 1821, se torna independente da Espanha. Como? Um tal de Agustín Iturbide vai fazer um plano chamado Plano Iguala, que faz com que o México se torne independente da Espanha. Só que esse carinha que fez esse plano Iguala, o nome dele é Iturbide, ele foi deposto 2 anos depois de fazer esse plano Iguala, que deixou o México independente, por um levante popular liderado pelo Antônio Lopes de Santana. Esse Antônio Lopes de Santana instaurou uma república. Só que, a partir disso, houve diversas crises internas, como a perda de territórios para os Estados Unidos, questões sobre o Estado laico, as guerras civis, e aí essas crises internas geraram uma instabilidade no poder. Foi aí que, quando veio essa instabilidade, o Porfírio Dias aproveitou de tudo isso que estava acontecendo internamente no México e falou assim, quer saber, vou cometer um golpe de Estado. Então, Porfírio Dias foi lá, fez um golpe de Estado e instaurou uma ditadura chamada Porfiriato. Porfiriato, então, é a ditadura de Porfírio Dias. O Porfírio Dias queria implantar um programa de governo que fizesse o desenvolvimento do México com base na ciência e na técnica. Para isso, ele falou assim, vou pegar o dinheiro do pessoal de fora. Então, ele recorreu ao capital estrangeiro. O que mais que ele fez? Bom, ele estabeleceu a lei dos baldios, que tirava o direito de posse das terras pela comunidade indígena. Por quê? Porque essa lei dos baldios dizia assim, entrega aqui para mim o título de posse da terra que você está usufruindo. Mas a comunidade indígena ia entregar o quê? Não tinha título de posse da terra, né? Então, acontece que a comunidade indígena passou a ficar desprovida dessas terras e do uso dessas terras. Então, o ejido, que eram as terras da comunidade indígena, desapareceu, porque o governo passou a exigir o título de posse das terras, na lei dos baldios. Apesar dos altos índices de crescimento do país, a maior parte da população estava empobrecendo. Então, sob a prosperidade, contudo, escondiam-se a miséria e a opressão que vitimavam o campesinato. Havia concentração de terras, e os mais prejudicados com essa estrutura fundiária foram os indígenas que passaram a situação de mendicância. A política social do porfiriato constituiu uma repressão constante à população, inibindo e dividindo os grupos menos favorecidos. A elite mexicana também não estava satisfeita, porque grande parte da riqueza foi parar em mãos estrangeiras. O porfiriato era um modelo desgastado até mesmo para os Estados Unidos, que investiam no México. Dias, ao buscar investimentos europeus para neutralizar a influência norte-americana, perdeu o apoio dos Estados Unidos, que passou a incentivar a oposição. Agora, a revolução propriamente dita. O que acontece? O Porfírio Dias viu que todo mundo estava descontente com tudo que ele estava fazendo. E aí, em 1910, ele falou o seguinte, quer saber? Para vocês ficarem um pouquinho quietinhos, se acalmarem um pouquinho, para vocês verem que eu estou fazendo alguma coisa positiva, vou fazer o quê? Eleição, vou abrir eleição. Só que, como na cabeça de um ditador, Porfírio Dias, compensa mais você vencer uma eleição e continuar a sua ditadura, ou você perder a eleição e correr o risco de ser instaurada uma república, uma federação? Bom, é melhor ele ganhar na cabeça dele e continuar a ditadura dele. Então, o que ele fez? O único candidato opositor a ele, que era o Madero, ele mandou prender durante as eleições. Então, ele mandou prender o único candidato opositor a ele, o Madero, durante as eleições. E falou, só vai soltar o Madero depois que as eleições acabarem e depois que eu tiver vencido. Beleza. Assim aconteceu. Só que, durante esse meio tempo, o Madero foi para o Texas e começou a incentivar uma revolução no México. No sul, tinha um monte de gente um monte de camponeses liderados pelo Emiliano Zapata. E no norte, tinha camponeses liderados por Francisco Pancho Villa. Aí, como a revolução estava crescente, em 1911, então um ano depois das eleições propostas por Porfírio Dias, o Porfírio renuncia e o Madero assume provisoriamente a presidência da República. Só que o que acontece? O Madero, ele tinha uma postura dúbia e moderada. Por quê? Porque quando o povo falava assim, e aí? E aquelas terras que você prometeu devolver pra gente? E aquelas reformas eleitorais que você prometeu? Quando é que vai acontecer? Então, quando o Madero era questionado pelas camadas populares sobre as reivindicações, ele mantinha uma postura moderada. E, ao mesmo tempo, ele era extremamente benevolente com os antigos adeptos do porfiriato que permaneceram nos cargos governamentais. Então, ele adotou uma postura dúbia e moderada. A partir disso, ele passou a enfrentar a oposição das camadas populares que queriam mudanças urgentes, como a reforma agrária proposta por Zapata. Como Zapata não conseguiu fazer-se ouvir e ter as reivindicações atendidas por Madero, rompeu o apoio que dava ao seu governo. Então, Zapata tira seu apoio a Madero e aí ele lança o Plano de Ayala, propondo a reforma agrária imediata. Então, o Plano de Ayala propõe uma reforma agrária imediata, um banco popular e reforma educacional. A situação passou por um momento de radicalização das forças sociais e o Madero não teve habilidade política para fazer reformas, preservar o latifúndio e garantir os interesses estrangeiros. Isso tudo veio com um combo de golpe do Huerta, Victoriano Huerta. Então, com toda essa estabilidade, o Victoriano Huerta, apoiado pelos Estados Unidos, fez o quê? Golpe de Estado. Porque os Estados Unidos falam o seguinte, olha,
o Madeiro não está conseguindo controlar as camadas populares, não está conseguindo fazer negócios devidos conosco, então vai, Huerta, você vai fazer um golpe de Estado para ver se essa situação fica um pouquinho melhor. Então, Victoriano Huerta comete golpe de Estado, é apoiado pelos Estados Unidos e por empresas estrangeiras, e aí beleza. Como que acontece esse governo do Victoriano Huerta? Não era consenso para liderar o país. O Huerta ele não estava capacitado suficientemente para liderar o país. As relações do Huerta com os Estados Unidos ficaram muito ruins, a partir do momento em que o ditador favoreceu a entrada de capitais ingleses no país, que chegaram a superar os norte-americanos, pondo em risco os interesses dos norte-americanos, principalmente na extração de petróleo. Daí, para a retirada de apoio, foi um passo que logo se realizou com o presidente Wilson, aprovando Carranza e, ao mesmo tempo, intervindo no México sob o pretexto da morte de norte-americanos causada pelo processo de revolução. O Victoriano Huerta fugiu e o poder foi dividido entre Zapata e Pancho Villa. Então, o que aconteceu? O Huerta, ele saiu do meio de campo, por quê? Porque ele piorou as relações de liderança no país e também não conseguiu estabelecer uma posição agradável e favorável, né, com os Estados Unidos, porque ele aceitou capital estrangeiro da Inglaterra, muito maior do que os Estados Unidos tinham fornecido para ele. E aí, então, ele foge e o poder vai ficar dividido entre o Emiliano Zapata e o Pancho Villa. No curto período em que o primeiro, o Zapata, administrou o estado de Morelos, colocou em prática a reforma agrária e fixou limites para a propriedade. Então, o Zapata, Emiliano Zapata, quando o Huerta saiu, ele administrou o estado de Morelos, colocou em prática a reforma agrária e fixou limites para a propriedade. Aí, depois veio o governo Carranza. A presidência do país, passando a ser ocupada por Carranza, levou seus seguidores a se lançarem contra o estado de Morelos. Nesse mesmo ano, reuniu-se a Constituinte, que promulgou a Constituição em 1917. A Constituinte promulgou a Constituição de 1917. Um retrocesso era visível no processo revolucionário, marcando a vitória da elite sobre as camadas populares. Então, teve um retrocesso na Revolução. Por quê? Porque a elite estava em posição de vitória com relação às camadas populares. A Constituição separava o Estado e a Igreja, a propriedade privada era reconhecida, o ejido, que eram as terras das comunidades indígenas, voltava a existir, porém sob a forma de cooperativa controlada pelo Estado. Foi estabelecida a igualdade jurídica e religiosa, foram feitas concessões trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas por dia, reconhecimento do direito de greve e de associação dos trabalhadores. Aí, 2 anos depois disso, da promulgação da Constituinte pelo Carranza, houve um recuo do movimento popular. O Zapata foi executado, o Pancho Villa também. As pressões norte-americanas aumentaram e ameaçavam o país com possíveis intervenções militares. A década de 1920 marcou no México um período de paralisação das lutas internas, mas, de certo modo, ocorreu um momento de avanço nas conquistas sociais. O populismo. Bom, em 1934 foi eleito Lázaro Cárdenas. Para a presidência da República. Cárdenas se encaixa no contexto do populismo na América Latina, quando houve o surgimento de líderes carismáticos que praticaram políticas de manipulação dos interesses das massas camponesas e operárias, ao mesmo tempo em que favoreciam a burguesia, visando se perpetuarem no poder. Tal política foi praticada em diversos países latino-americanos e no México se caracterizou por reacender os ideais revolucionários. Nesse sentido, ocorreram avanços sociais, porém todos controlados pelo Estado e não pelo povo. Cárdenas nacionalizou e distribuiu milhões de hectares de terras aos camponeses, retomando o projeto de reforma agrária do ejido, sistema pelo qual a parcela de terra distribuída mantinha seu caráter comunal ou coletivo. Foi fundado o Banco de Crédito Nacional para dar apoio financeiro aos camponeses. As greves operárias deixaram de ser reprimidas e várias leis que ampliaram os direitos sociais foram aprovadas. Houve a criação da Pemex, o petróleo mexicano, que a partir de 1938 foi estabelecido o monopólio estatal sobre o petróleo. O movimento popular ao Estado foi atrelado ao Cárdenas, neutralizando-o politicamente, ao mesmo tempo que a burguesia mexicana se fortaleceu, cooperando com os Estados Unidos e, com isso, esvaziando o conteúdo social da Revolução Mexicana. República da Espada, governo provisório e governos do Deodoro e do Floriano. Bom, dá-se o nome de Primeira República ou República Velha ao período de nossa história compreendido entre a proclamação da República e a ascensão de Getúlio Vargas à chefia do governo, novembro de 1930, em consequência da Revolução de 1930. República da Espada, governo exercido sucessivamente por 2 militares. O papel do exército foi antes o de consolidar as instituições republicanas e, a partir daí, criar condições para que as lideranças políticas civis, representantes do setor cafeeiro, pudessem assumir diretamente o poder. Então, na República da Espada, período de governo militar e de consolidação da República. E República das Oligarquias, período de governo controlado pelas oligarquias do café. O presidente é a elite, na oligarquia, e na espada, o presidente é militar. Bom, governo provisório de Deodoro. Foram inúmeras as medidas modernizadoras surgidas nessa fase, marcando a reorganização institucional da nação, uma vez que o país precisava se adaptar ao novo regime. Dentre elas destacam-se a separação entre a igreja e o Estado é laico agora, obrigatoriedade do registro e do casamento civil, secularização dos cemitérios,
organização da Justiça Federal, transformação das províncias em estados, constituindo assim a República dos Estados Unidos do Brasil, grande naturalização de estrangeiros. Essas foram as medidas de adaptação ao novo regime do país. Os compromissos e dívidas do Império Brasileiro foram garantidos e a família imperial foi banida, se retirando do Brasil 3 dias após a proclamação da República. Uma das medidas tomadas pelo governo provisório foi a criação de uma nova bandeira. Os primeiros anos da República foram marcados por profundas crises financeiras. A depreciação do câmbio durante o governo imperial afetou a receita do Estado, que provinha de impostos sobre importação cobrados a taxas fixas. Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, deu início a uma reforma monetária que propunha um aumento do meio circulante, o aumento da moeda, visando amortizar a dívida pública, criar meios de pagar a mão de obra salariada e dar créditos para a lavoura e principalmente desenvolver a industrialização. Como forma de cobrir o crescente déficit, o governo encontrou a solução na emissão de moeda. Começou a fabricar várias moedas, sem se preocupar com o aumento do lastro ouro correspondente. A instabilidade do novo regime, revoltas, repercutiu negativamente no exterior, o que resultou numa retração de créditos para o Brasil. Internamente, os resultados da política emissionista do Rui Barbosa foram inflação, falências e crises. Era o encilhamento, o ato de colocar arreios em um cavalo. Nesse caso, o encilhamento seria a crise inflacionária causada pela ideia de a política emissionista, né, a política de emitir moedas proposta por Rui Barbosa, implementada por ele. Constituição de 1891. Deodoro, que era monarquista, relutava em convocar uma constituinte. Afinal, ele mesmo declarara a República em caráter provisório. Os positivistas o apoiavam por acreditarem num governo forte e centralizado, mas a pressão civil de alguns estados, como São Paulo, forçaram-no a legalizar o regime convocando as eleições constituintes. A forma de governo seria a república, a forma de estado, o federalismo. Então, a forma de governo seria a república, a forma de estado, o federalismo. E o sistema de governo, o presidencialismo. O Congresso continuaria bicameral, ou seja, teria Senado e Câmara dos Deputados. O voto ia deixar de ser censitário e passava a ser direto, universal, masculino, para alfabetizados e maiores de 21 anos. O primeiro ministério de Deodoro renunciou. Pelas disposições transitórias, a primeira eleição seria indireta, realizada pelo Congresso Nacional, e revelava uma dissensão. Deodoro se lançou candidato à presidência e tinha como vice o almirante Van der Kolk. Os cafeicultores, interessados em assumir o comando do governo e impedir uma ditadura militar, indicaram Prudente de Moraes, sendo o general Floriano Peixoto seu vice. Com a promulgação da primeira Constituição Republicana, em 1891, e as eleições indiretas para a primeira presidência, Deodoro passava à segunda fase do seu governo, agora constitucional. Bom, já que a Constituição de 1891 passava a ser condicionava o voto a homens alfabetizados e mais de 21 anos, então podemos dizer que era excludente, porque excluía menores, mulheres, religiosos, militares e analfabetos. Governo do Deodoro da Fonseca. Conforme o disposto na Constituição de 1891, Deodoro se elegeu pelo Congresso Constituinte, derrotando Prudente de Moraes, representante da chapa de oposição. Essa eleição revelava conflitos que perdurariam durante o curto governo do Deodoro, visto que a chapa de oposição conseguiu eleger o Floriano Peixoto, que era um militar. A tendência autoritária do presidente não tardou a entrar em choque com o Congresso. O veto do Marechal a um projeto da lei da Câmara dos Deputados, que estabelecia o princípio da responsabilidade do chefe do executivo, precipitou a crise. Deodoro optou pelo golpe de Estado. Aí ele fez o quê? Dissolveu o Congresso e decretou estado de sítio. A ditadura do Deodoro despertou uma reação muito forte. O pessoal ficou muito bravo. Falou assim, o quê? O Deodoro vai dissolver realmente o Congresso e decretar estado de sítio? Vai fazer uma ditadura? Não. Então, a oposição também se levantou e se articulava apoiada pelos florianistas. Então, veio a primeira revolta da Armada. Em novembro de 1891, ocorreu a primeira revolta da Armada como reação ao fechamento do Congresso pelo Deodoro. Unidades da Armada na Baía de Guanabara, sob a liderança do almirante Custódio de Melo, sublevaram-se e ameaçaram bombardear a capital da República. Essa atitude da Marinha forçou Deodoro a renunciar ao cargo. Então, por que o Deodoro renunciou ao cargo? Por quê? Porque a Marinha, na unidade da Armada da Baía de Guanabara, falou assim, Deodoro, você fechou o Congresso e decretou estado de sítio. A gente não vai deixar e nem permitir você implementar uma ditadura aqui. Então, cai fora, meu amigo, senão a gente vai fazer um bombardeio. Aí, por isso, que o Deodoro renunciou ao cargo, porque ele ficou com medo da Marinha realmente realizar um bombardeio à capital da República. Deodoro da Fonseca, então, foi o primeiro militar do período inicial da história de República. Aí, depois do Deodoro, veio o governo de Floriano Peixoto. Assumindo a presidência, o vice Floriano restabeleceu o Congresso e suspendeu o estado de sítio. Nos estados, derrubou os governadores fiéis ao Deodoro, substituindo-os por membros da oligarquia local ou oficiais florianistas. A questão da legalidade, do continuísmo de Floriano, levantada pela oposição, foi uma ocorrência marcante nesse governo. Segundo esse artigo, o presidente deveria convocar novas eleições. E aí o Floriano falou, quer saber, vocês estão achando que eu assumi ilegalmente o governo, né? Peraí.
eu vou prender e deportar todo mundo que for contrário ao meu governo, sejam civis, militares, enfim. E foi isso que ele fez. Apoiado pelo Congresso, o Floriano Peixoto teve garantido o seu mandato até 1894, visto que as disposições transitórias da mesma Constituição davam um caráter excepcional ao primeiro período presidencial. Teve, então, a Revolução Federalista, ou Revolta Federalista. Aconteceu aonde? No Rio Grande do Sul, pelo choque entre dois grupos. De um lado, os maragatos, então, choque entre dois grupos, resultou a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. De um lado, tinham os maragatos, que eram líderes, tinha como líder o escravocrata Silveira Martins. Do outro lado, tinham forças legalistas, os pica-paus. Então, tinham os maragatos e os pica-paus, que defendiam o governador do estado, republicano e positivista, Júlio Prates de Castilhos. O conflito local ganhou projeção nacional quando Floriano Peixoto resolveu apoiar o governador, porque a revolta foi considerada um levante pela restauração monárquica. Apesar do nome, os federalistas gaúchos não eram a favor da federação. Antes, não aceitavam o governo do Floriano, queriam parlamentarismo. Os rebeldes, refugiados no Uruguai e na Argentina, faziam várias incursões guerrilheiristas, obtendo algumas vitórias sobre as forças governistas. Os combates eram marcados pela grande crueldade, sendo os prisioneiros de ambos os lados degolados e chacinados. A milícia castilhista foi reforçada por tropas irregulares do governo Pinheiro Machado e por material bélico paulista, fornecido por Bernardino de Campos a pedido do Marechal Floriano. Os maragatos contaram com a participação dos navios da Segunda Revolta da Armada, que bombardearam as cidades portuárias sulistas, levando os federalistas a conquistarem Desterro e Curitiba também. A guerra começou a findar quando Guercindo Saraiva foi checauteado. A revolução foi totalmente derrotada na Batalha de Campo Osório. E aí depois veio a Segunda Revolta da Armada. Depois dessa revolta, ou Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre maragatos e pica-paus. Então, Segunda Revolta da Armada. O Custódio de Melo iniciou um segundo levante da Marinha, agora contra o Floriano Peixoto. Só que sobre que a acusação, né? Ele falou o que agora desse governo, fazendo esse levante da Armada, né? Esse levante da Marinha. Ele falou o seguinte, que o Floriano Peixoto exercia um governo ilegal. Então, ele questionou a questão constitucional. Então, ele falou, ó, Floriano, a gente vai bombardear a capital da República porque o seu governo é ilegal. Essa revolta revela a frustração do almirante Custódio de Melo ao ser preterido na sucessão de Floriano, além das contradições entre marinha e exército quanto às respectivas origens, importância e prestígio político no novo regime. Comandando o encouraçado Aquidauban, tentou tomar o paiol de munição sediado em Niterói, mas sem sucesso acabou repelido. A capital do estado foi transferida para Petrópolis, provisoriamente, e a população se alinhou com o governo da defesa da capital, formando os batalhões populares. Uma nova esquadra era organizada com a compra de navios dos Estados Unidos, que eram entregues ao comando do almirante Jerônimo Francisco Gonçalves. Aí depois desse Jerônimo, veio o almirante Saldanha, que assumiu a revolta na Baía da Guanabara, ao passo que o Custódio de Melo rumou para o sul, se unindo aos maragatos da Revolução Federalista, chegando a ajudar na expansão para Santa Catarina e Paraná. Depois de vários intensos combates, os revoltosos foram dominados, o Custódio de Melo fugiu para Buenos Aires e o Saldanha foi obrigado a ficar em navios portugueses. Tanto a Revolução Federalista quanto as revoltas da Armada serviram para ressaltar as contradições nacionais e opondo monarquistas e republicanos, marinha e exército e a legalidade ou não do governo floriano. Sucessão. Ao final do primeiro quadriênio republicano, quando todos esperavam a continuidade da ditadura do Floriano Peixoto, Floriano falou o seguinte, ó, todo mundo tá esperando que eu continue o meu governo, achando que eu sou um ditador e tudo mais, mas eu sou um cara correto, então eu vou convocar eleições. É isso que o Floriano falou. Então o Floriano foi lá, convocou eleições, só que ele ganhou essas eleições. Não, quem ganhou essas eleições foi o Prudente de Moraes. Prudente de Moraes ganhou a eleição, e aí encerrava-se assim a República da Espada, iniciando a República das Oligarquias, marcada pelo predomínio do setor cafeeiro.